Fala, meu querido, chegamos com a questão 130 aqui da prova do Enem 2023. Questão essa que vai falar um pouquinho sobre a gente, sobre dinâmica. Você viu que nessa prova a gente encontrou muitas situações envolvendo as leis de Newton. Já teve questão aí que falava sobre tensoras em polias. A gente volta a falar com uma questão sobre tensão em cordas, mas aí estudando o movimento, na iminência do movimento. Então, nessa questão, eu acho que o principal tema abordado aí pelas leis de Newton foram as leis de Newton e a dinâmica. Então, bora nessa questão entender aqui o que está acontecendo. Ela fala que uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, a 1 e a 2. Então tá bom, tem a corda 1 e a corda 2 aqui usadas para prender uma carga de massa 200 quilos. Então tá, nessa essa massa aqui de 200 quilos tem uma corda 2, corda 1 para cá. Quando o caminhão parte do repouso, a sua aceleração partiu do repouso, a velocidade inicial dele é zero, a aceleração é constante igual a 3. Quando ele é freado bruscamente, a sua frenagem é constante igual a 5. Então, aqui já tem uma diferença muito importante entre a aceleração e a frenagem. E aí eu gosto de começar, para tentar te explicar isso, que quando se fala de frenagem, você já deve ter visto uma situação em que alguma coisa está aqui, ou até mesmo um passageiro, um motorista está dentro de um carro e ele freia com toda a intensidade possível. E o que tende a acontecer com o que está dentro? O corpo que está aqui dentro do carro, que no caso está em cima da carroceria, ele tende a vir para frente, não é verdade? Então, na frenagem, a corda que vai se esticar, que vai ter tensão, é a corda 1. E o oposto vai valer quando ele tiver com aceleração. Quando esse corpo tende a acelerar, e ter esse movimento de aceleração aqui, ele vai começar a ter é, é, quem vai agir sobre o bloco B é a corda tensora 2. Por que isso, né? Porque ele tende a ter um movimento para trás. Você deve ter visto em algum filme também, quando uma pessoa está acelerando muito forte, ativa o NOx, né? Aqueles filmes do estilo Velozes e Furiosos, o corpo da pessoa tende a grudar no banco, né? Então essa condição é para que quando eu estou acelerando, o que está dentro tende a vir para trás. Então aqui já até dá para a gente dizer que nessas situações, na alternativa D e E, falar que a tensora aqui é diferente de zero para T1, quando ele está acelerando, está errado. Porque em T1, o que tende a acontecer é que a tensora T2 seja maior do que zero, né? A T1 aqui ela não vai esticar, ela vai continuar sendo zero. Bom, mas aí a gente precisa ter cuidado agora na hora que calcular essa tensora. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou fazer aqui primeiro a aceleração. Vamos lá. A aceleração aqui é o que a gente vai fazer em vermelho. Na aceleração, o que tende a acontecer, né? Esse corpo, ele tende a receber esse movimento que iria para a direita, aqui, certo? Então, na aceleração dele, o movimento dele natural que puxaria ele para cá seria para a direita. A força de atrito para a esquerda. Concorda comigo? A força de atrito é sempre oposta ao movimento, ou à tendência do movimento. A aceleração dele tende a vir para cá. E a outra força que age aqui sobre ele é a força T2, que ela segura esse movimento. Como esse corpo está em equilíbrio, né, a gente pode dizer aqui, vamos chamar ela de T2. Como esse corpo ele está na iminência do movimento, ou seja, ele ainda está em repouso, ele não está se movimentando, a gente pode dizer que essa força que empurraria esse corpo para trás tem que ser igual a força T2 mais a força de atrito. Então eu posso dizer que a força aqui, vou chamar ela de força FA da aceleração, tá? É igual à força T2 mais a força de atrito. Aí fica a pergunta para você, como é que eu vou achar essa força FA, né? Primeiro, essa força FA é a massa vezes a aceleração a qual ele tende a ter esse movimento, que é a aceleração de 3 metros por segundo. Então é m vezes a. A T2 é o que eu estou procurando e a força de atrito é μ vezes a normal.
né? Então, como é que a gente calcula a normal aqui? Lembra como é que a gente faz quando tem um corpo em repouso numa superfície plana? A gente fala que o peso dela é igual à sua normal. Então, nesse caso aqui, a normal é igual ao peso, e aí essa normal sendo igual ao peso, ela é igual a m vezes g, a massa é 200 vezes 10, isso dá 2.000 newtons. Pronto, a minha força normal vale 2.000. Nesse caso aqui, como a gente está resolvendo a aceleração, a massa da caixa dele é 200 vezes a aceleração 3, isso é igual a T2 mais o coeficiente de atrito dele vale 0,2. 0,2 vezes a normal que vale 2.000. Quando a gente resolve isso, eu falo que 600 é igual a T2 mais 400 e chego na conclusão que a T2 vale 200 newtons. Essa já é a primeira das minhas respostas que nós estávamos procurando aqui, né? O movimento dele em T2 acontece por causa da tendência desse corpo de ir para trás. Mas como ele fica parado, né? Ele não se movimenta, ele vai ser igual a força de atrito mais T2. Então, já o primeiro aqui a gente já elimina mais uma das alternativas, que é a C, né? Então a gente tem, elas são T2 igual a 200 newtons e a T1 igual a zero. Bom, agora nós vamos fazer aqui o que a gente vai chamar de frenagem. Na frenagem, qual que é a tendência desse corpo, né? Esse corpo tende a ir para frente, né? Nessa situação, então, na frenagem, esse corpo aqui, ele tende a ter o seu movimento para frente. E isso se dá, aqui a gente vai calcular, tá? Eu vou chamar ela de FF, tá? Que é a força da frenagem. E a força de atrito, da mesma maneira, vai ser para cá, ó. Por que que ela vai ser para cá? Porque a força de atrito sempre faz oposição ao movimento dele. E a força que vai agir aqui, que é a força tensora, eu vou chamar ela de T1. É a força que a corda segura esse movimento. Novamente, assim como aconteceu na situação da aceleração, nós vamos ter uma situação onde o FF, que é a força da frenagem, é igual a T1 mais a força de atrito. Porque o corpo está em repouso, né? Então essa força da frenagem tem que ser igual à soma desses dois outros aqui. A força da frenagem, novamente, vai ser massa vezes aceleração, só que veja, a aceleração agora dele vai ser de 5. É uma desaceleração, mas como a gente poderia colocar menos 5 aqui, só que esse menos 5 estaria associado a uma questão de orientação para onde ele estaria indo. Tá? Então a gente pode colocar em módulo que vale 5. Isso é igual ao T1 mais, de novo, é o mesmo valor, tá? 0,2 vezes 2.000. 2.000 aqui. Nesse caso aqui, a gente chega aqui, isso dá 1.000, é igual a T1 mais 400, e nós chegamos que a tensora T1 vale 600 newtons. Essa é a resposta da força tensora na segunda situação, né? O T1 aqui, para que a gente tenha na segunda situação. E aí, o que a gente chega, né? Então, na alternativa aqui que estava faltando, só tinha A e a B, né? A era 600 e 0, porque nesse segundo movimento, quem vai puxar aqui, quem vai ter a ação da força no segundo vai ser o T1 e o T2 vai ser 0. Então, a alternativa que nós chegamos aqui é de 600 na alternativa A como resposta. A T1 igual a 1.400, ele também estaria fora esse 1.400 aqui. E assim a gente chega na solução desse exercício, né, na prova, deu um pouquinho de trabalho, tem que saber bem essa questão de força de atrito, o que acontece na situação em que um corpo está sobre uma carroceria, ou quando ele está dentro. A abordagem é um pouquinho diferente quando você aplica a força sobre o corpo, né, e assim a gente chega nessa questão. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aqui e também se inscreve no canal para ajudar cada vez mais a chegarmos a tantas pessoas. Seguimos aqui com a questão, está terminando a prova do Enem 2023, tem mais uma ou duas questões para a gente fechar. Grande abraço e até a próxima, valeu!